Esse é o vídeo de suporte 2 de 2, referente ao capítulo 4, Análise Retrosintética da disciplina de Síntese Orgânica da Universidade Federal de Lavras. No primeiro vídeo, a gente aprendeu então a fazer a desconexão retrosintética. A gente aprendeu a analisar e gerar os síntons, e dos síntons chegar nos equivalentes sintéticos. Agora a gente vai descobrir que nem sempre só uma única análise retrosintética vai ser suficiente para eu chegar em materiais de partidas que estejam disponíveis comercialmente. A gente vai começar a olhar agora moléculas um pouco maiores do que aquelas que a gente viu no primeiro vídeo, moléculas que são necessárias mais desconexões retrosintéticas para então chegar em materiais de partida que eu consigo comprar de empresas que vendem reagentes químicos. Olha o primeiro exemplo. Esse é o propanolol. Propanolol é um fármaco muito utilizado no tratamento de hipertensão. Olha essa molécula. Quando eu olho para essa estrutura, eu estou vendo que ela é uma estrutura bastante complexa. Eu estou vendo aqui um éter, um álcool secundário, uma amina secundária, 3 funções orgânicas aí na mesma molécula. Para montar esse composto então no laboratório, vamos propor desconexão retrosintética. Para começar, vamos olhar nessa região aqui da molécula e ver se a gente relembra de algo que nós vimos no primeiro vídeo. Se você prestar atenção, e numerar esse é o carbono 1 e esse é o carbono 2, está vendo que aqui eu tenho um nitrogênio ligado ao carbono 1 e no carbono 2 um grupo OH? Isso daqui é aquela diretriz 4 que a gente estudou no primeiro vídeo. Substâncias que tenham nucleófilos em C1 e grupo OH em C2 podem ser feitas via epóxido. Então eu vou propor uma desconexão retrosintética exatamente aqui, nesse carbono que eu numerei como carbono 1. Quando eu libero então esse fragmento da molécula, eu descubro que o equivalente sintético que eu preciso para montar essa parte da molécula é um reagente chamado isopropilamina. Do mesmo jeito que eu preciso nessa parte aqui da molécula que exista um epóxido. Por quê? A isopropilamina tem pares de elétrons livres. Quando eu misturar esse composto com esse composto no laboratório, o que vai acontecer é que esse par de elétrons vai atacar o carbono 1, esse epóxido vai se abrir, formando o alcóxido. O alcóxido vai capturar um dos hidrogênios que a isopropilamina traz, para formar aqui um grupo OH neutro, um álcool, e aqui uma amina secundária contendo só um átomo de hidrogênio. Está vendo que ele traz 2 átomos de hidrogênio? É porque na última etapa ocorre a transferência de próton, a transferência de hidrogênio. Só que embora a isopropilamina seja um composto disponível comercialmente, esse daqui ainda não é, ainda está com uma estrutura muito complexa. Vamos ter que continuar fazendo então desconexão retrosintética nesse composto para chegar em substâncias que tenham estruturas mais simples e que estejam disponíveis então no comércio da área de química. Quando eu olho então para essa molécula, vamos focar agora a atenção aqui. Estou vendo um heteroátomo ligado aqui a um carbono de um sistema cíclico aromático e um carbono sp3. Outra diretriz que a gente estudou no vídeo anterior diz que quando você tiver um heteroátomo, desconecte a ligação vizinha a esse heteroátomo, olhando para o carbono sp3. Então eu tenho aqui um carbono sp3. Vou propor uma desconexão retrosintética então exatamente nesse ponto. E aí vamos ver quais são os síntons que são gerados. Eu coloquei esse aqui como síntoma negativo, porque um oxigênio é muito mais fácil se comportar como nucleófilo. Se esse aqui então é o síntoma negativo, como consequência esse daqui tem que ser o síntoma positivo. Agora a gente tem que pensar quais são os equivalentes sintéticos para esses síntons. Para esse daqui é fácil, basta eu colocar um hidrogênio aqui, é o fenol correspondente. Ou seja, é só colocar um hidrogênio aqui que eu ainda vou ter pares de elétrons livres. Isso vai continuar sendo um bom nucleófilo. Agora, aqui eu preciso de alguma coisa que esteja ligado aqui, de forma que na hora que o oxigênio usar um par de elétrons para se ligar a esse carbono, essa outra coisa saia sem reclamar de estar saindo. Um bom grupo abandonador, por exemplo, um átomo de bromo ou um átomo de cloro. Quando eu coloco aqui um átomo de cloro nessa posição, aparece um reagente chamado de epicloridrina. Quando eu coloco um hidrogênio aqui nessa posição, aparece um reagente chamado de alfa-naftol. Os dois são disponíveis comercialmente. E agora a gente vai falar um pouco sobre o teste da síntese e também sobre esses 3 reagentes. O alfa-naftol, que é um desses reagentes aí necessário para sintetizar o propanolol, é esse sólido branco que você está vendo aqui no slide. Ele é o precursor de uma grande variedade de compostos muito úteis.
e ainda é um reagente muito utilizado em laboratório de bioquímica na detecção de carboidratos. Quando você mistura o alfa-naftol com hidróxido de sódio, uma solução de hidróxido de sódio, o que acontece é que os íons OH- vão capturar um hidrogênio, esse hidrogênio que você está vendo aqui, para formar um ânion fenolato. Esse ânion fenolato vai ser formado com facilidade porque ele pode se estabilizar por ressonância aqui no sistema cíclico, no anel aromático. Isso aumenta a nucleofilia, então, desse fenol que você está vendo aqui, ó, do alfa-naftol. É por isso que a gente coloca na primeira etapa, então, esse composto fenólico em contato com soda cáustica. Se no segundo momento agora eu adicionar o reagente epicloridrina, o que vai acontecer é que esse átomo de oxigênio agora com carga negativa vai atacar esse carbono aqui, ó, para expulsar o átomo de cloro numa reação SN2. Eu vou tirar a carga do oxigênio e mandar essa carga para o átomo de cloro, um átomo grande, polarizável, um átomo lá do terceiro período da tabela periódica. Ele acomoda bem a carga negativa, por isso que vai acontecer uma reação de SN2 com relativa facilidade nesse caso. A epicloridrina é esse líquido incolor que você está vendo aqui. Ele tem um cheiro muito parecido com diário. É uma substância irritante, tóxica. Já se sabe, aliás, que epóxitos são cancerígenos, então deve-se tomar bastante cuidado para se trabalhar com ele no laboratório. Então, misturou o alfa-naftol com a epicloridrina em meio básico, você acaba conectando esse oxigênio aqui a esse carbono aqui para formar essa ligação oxigênio-carbono. Na última etapa, a gente vai então adicionar ao meio de reação esse líquido incolor que você está vendo aqui, a isopropilamina. Esse líquido tem um cheiro muito forte, que lembra a mistura de peixe e amônia. Deve-se trabalhar com bastante cuidado com esse composto. Ele é bastante inflamável e é um importantíssimo intermediário na obtenção de um monte de compostos importantes na indústria. Quando você mistura então esse líquido dentro do frasco de reação, a isopropilamina tem um par de elétrons livre, que vai atacar o carbono 1, que é um carbono menos impedido estericamente. E eu vou terminar com a ligação nitrogênio-carbono 1 formada. Como o epóxito vai abrir, o oxigênio que estava ligado ao carbono 1 se desconecta, acaba capturando um dos hidrogênios que veio do nitrogênio para formar o propanalol. Claro que vai ter um subproduto. O nitrogênio da isopropilamina pode atacar também o carbono 2. E eu vou ter esse grupo isopropilamina conectado ao carbono 2 e o grupo OH conectado ao carbono 1. Mas eu não devo esperar grande quantidade desse subproduto, uma vez que o carbono 2 é mais impedido estericamente e mais difícil de acessar pela isopropilamina. Segundo exemplo, lidocaína, um anestésico local. Olha a estrutura da lidocaína. A gente está vendo aqui um nitrogênio de uma amina terciária, aqui uma amida, uma carbonila ligada ao nitrogênio, e aqui o nitrogênio ligado a um anel aromático. Nesse caso, a gente está vendo agora uma função carbonilada. Funções carboniladas normalmente são as unidades mais reativas que a molécula tem. Então é comum que as funções carboniladas sejam colocadas por último. Se elas são colocadas por último, isso significa que ela vai ser a primeira a fazer a análise retrosintética. Então, como eu estou vendo uma amida, nós já vamos propor a desconexão retrosintética dessa amida logo de cara. Então, vou propor esse ponto de desconexão retrosintética, a gente chega nesses dois síntons. O nitrogênio é o síntão negativo, como nós já discutimos antes, heteroátomos, vão ter pares de elétrons livres, então ele é melhor se comportar como nucleófilo. E a carbonila é o síntão positivo, o que faz sentido, já que esse carbono ligado diretamente ao oxigênio, o oxigênio polariza a ligação na direção dele, criando um foco de carga positiva aqui, e ele se comporta melhor como um eletrófilo. Agora eu preciso de criar os equivalentes sintéticos a partir desses síntons. Para o síntão negativo, se eu colocar aqui mais um átomo de hidrogênio, eu crio o grupo NH2 com um par de elétrons livres, uma amina primária que ainda é um bom nucleófilo. Aqui eu preciso de algo conectado que saia na hora que o nitrogênio se conectar, mas que a carbonila permaneça na forma de carbonila. Eu não posso perder a carbonila. Um reagente que a gente viu que faz isso são os cloretos de acila. Ou seja, para montar essa amida no laboratório, eu vou precisar da 2,6 de metilanilina e esse haleto de acila. A 2,6 de metilanilina eu já encontro disponível comercialmente. Esse a gente ainda vai ter que olhar um pouco mais para ele. Haletos de acila, nós já sabemos que por interconversão de grupo funcional, a gente consegue obter eles a partir de uma outra função orgânica.
os ácidos carboxílicos. Então, esse haleto de acila pode ter vindo desse ácido carboxílico. Basta eu misturar essa substância com cloreto de tionila que eu consigo obter esse haleto de acila, necessário para a última etapa da síntese e formar a amida. Agora vamos continuar olhando para esse intermediário aqui. Eu estou vendo aqui um carbono e outro carbono. Vamos já numerar esses dois carbonos. Carbono 1, carbono 2. Ácido carboxílico, nós também aprendemos como obter ele lá no capítulo 3. Ácidos carboxílicos podem ser o resultado de reações de oxidação. Se a gente lembrar lá, álcoois primários podem ser oxidados a ácidos carboxílicos. Ou seja, por interconversão de grupo funcional, eu posso converter um álcool primário a ácido carboxílico usando agentes oxidantes. E agora, olha onde a gente chegou. A gente tem aqui uma estrutura que tem um nucleófilo em C1 e um grupo OH em C2. Ou seja, esse é o tipo de unidade funcional que a gente pode obter através de epóxido, se você lembrar bem. Então, vou propor uma desconexão retrosintética exatamente nesse ponto. Quando eu faço isso, a gente chega primeiro nos síntons. O sínton negativo vai ser o nitrogênio, conforme a gente já discutiu antes, e o carbono 1, o sínton positivo. Uma coisa que você pode pensar é que talvez, se eu colocar aqui um átomo de cloro, eu consigo um equivalente sintético. Mas lembra, existe uma outra forma mais fácil de conseguir um equivalente sintético nesse caso. Se esse oxigênio estiver ligado diretamente ao carbono 1, eu consigo um outro tipo de substância, que é o óxido de etileno ou oxirano, um reagente disponível comercialmente. Assim como se eu colocar um hidrogênio aqui, eu vou continuar com um par de elétrons livres e eu vou formar a dietilamina, uma outra substância, um outro reagente químico que está disponível comercialmente. Então, o que eu na verdade preciso para começar a síntese é dietilamina, o oxirano e a 2,6 dimetilanilina. Agora vamos falar um pouco sobre cada um desses reagentes e qual a ordem que eles devem ser colocados para poder então fazer a síntese da lidocaína. Então primeiro a gente vai misturar o oxirano, que é esse daqui, com a dietilamina, que é esse daqui. O oxirano é outra importante substância química. Ele é bastante inflamável, é um líquido quando mantido abaixo de 10 graus. Ele tem um cheiro meio adocicado. Como ele se torna gás acima de 10 graus e ele é muito reativo, devido ao anel tensionado que se abre muito fácil na presença de nucleófilos, ele é muito usado como agente esterilizante e fumigante, mas ele é muito tóxico, como qualquer epóxido. Já esse outro aqui, a dietilamina, é um líquido incolor que muitas vezes fica marrom por causa de impurezas. É volátil e tem um cheiro muito desagradável, como as outras aminas de cadeia carbônica pequena. Ele é usado como inibidor de corrosão na produção de borracha, resina, corante, um monte de outros farmacêuticos. Outro detalhe importante é que ele é bastante corrosivo e o contato com a pele pode causar irritação e queimaduras, como nós até já falamos no vídeo anterior. Mas o fato é que quando eu misturo então esses dois líquidos, a dietilamina tem par de elétrons livres aqui, que vai atacar o carbono 1 ou o carbono 2, nesse caso tanto faz, vai atacar um dos carbonos e vai abrir esse epóxido. Inicialmente vai formar um alcóxido, o oxigênio vai capturar o hidrogênio que a dietilamina traz para formar esse primeiro intermediário da síntese. Está aqui a dietilamina acoplada ao carbono 1 e o epóxido se abriu e agora eu tenho no carbono 2 um grupo OH. Na próxima etapa, se eu submeter esse composto que tem no carbono 2 um álcool primário ao contato com óxido de cromo e ácido sulfúrico, lembra? Eu vou promover uma reação de oxidação. Esse carbono 2 vai se converter em um ácido carboxílico. Agora que eu obtive o ácido carboxílico, eu quero tornar essa carbonila no carbono 2 mais reativa. Eu quero colocar aqui um grupo abandonador muito bom, melhor do que o grupo OH-. O grupo OH- não é um grupo abandonador bom. Para fazer essa conversão, eu preciso do cloreto de tionila, que é esse líquido amarelo que nós já conversamos sobre ele antes. Quando eu misturo esse intermediário com cloreto de tionila, eu troco esse grupo OH por um átomo de cloro e formo um haleto de acila, um cloreto de acila. Agora, nucleófilos podem ser colocados em contato com cloreto de acila para se acoplar aqui nessa carbonila e expulsar o átomo de cloro. No final, então, eu coloco essa substância em contato com a 2,6 dimetilanilina, que é esse líquido incolor que você está vendo aqui.
Ele é utilizado na síntese de vários outros compostos com ação analgésica, não só esse que a gente está estudando agora. O que vai acontecer? Eu tenho um par de elétrons livre aqui. Esse par de elétrons vai atacar o carbono positivo da carbonila. A ligação π vai se romper. Quando ela retornar, vai expulsar o átomo de cloro, que vai remover um dos hidrogênios para formar a lidocaína. Além do subproduto HCl, que também acompanha a produção desse produto que a gente está de olho. Então, é exatamente assim que a gente sintetiza no laboratório essa substância. E o último exemplo, um antiparasitário chamado moxnidazol. Olha a estrutura que essa substância tem. Eu estou vendo aqui nessa parte da molécula uma função carbonilada. Então, como a gente discutiu agora há pouco, quando eu ver funções carboniladas, já vou propor logo a desconexão retrosintética dela. Como funções carboniladas normalmente são mais reativas, elas são colocadas por último, portanto é a primeira coisa que se faz desconexão retrosintética. Então eu estou vendo aqui uma carbonila ligada a um nitrogênio de um lado e um oxigênio do outro. Isso é um carbamato, a gente reviu essa função orgânica lá no capítulo 1 da nossa disciplina. Então eu vou propor uma desconexão aqui de um lado e do outro. Quando eu faço isso, agora eu vou ter que pensar em quem são os equivalentes sintéticos. Para essa parte aqui de baixo está mais fácil. Se eu pegar esse oxigênio e colocar um hidrogênio, eu já tenho equivalente sintético aqui. Se eu pegar esse nitrogênio e colocar ele ligado a um hidrogênio, eu vou continuar com par de elétrons livres e vou ter aí também o equivalente sintético pronto. Agora, e aqui nessa parte de cima? Eu preciso de algo que na hora que o nitrogênio se liga a essa carbonila, exista algo aqui que saia sem reclamar. Do mesmo jeito aqui desse lado, eu preciso de algo conectado aqui nessa carbonila, de forma que quando o oxigênio se ligar à carbonila, essa outra coisa saia sem reclamar. De um lado e do outro, então, eu preciso ter bons grupos abandonadores, para que o oxigênio e o nitrogênio possam se unir a esse carbono. O átomo de cloro, por exemplo, é um bom grupo abandonador. Então, se eu colocar um átomo de um cloro de um lado e do outro conectado a esse carbono aqui da carbonila, eu tenho, então, um equivalente sintético. Esse equivalente sintético existe, é chamado de fogênio, um reagente disponível comercialmente, a gente vai falar mais sobre ele daí a pouco. Agora, esse aqui de baixo ainda está com uma estrutura complexa, a gente ainda pode continuar desmontando isso daqui e chegar em estruturas menores. Por exemplo, ó, quando eu olho aqui essa parte da cadeia carbônica, vamos numerar aqui esses dois carbonos, carbono 1, carbono 2. Eu estou vendo um nitrogênio unido ao carbono 1 e no carbono 2 um grupo OH. Nós já sabemos como montar esse tipo de unidade numa molécula. Eu vou propor então uma desconexão retrosintética aqui, e o equivalente sintético, se eu colocar mais um hidrogênio, vai ser um grupo NH2 unido a outro grupo NH2, esse reagente existe, ele é chamado de hidrazina. Do mesmo jeito, esse oxigênio poderia antes estar ligado ao carbono 1, e eu tenho aqui um epóxito que se abre na presença de nucleófilos. Esse nitrogênio tem um par de elétrons livres, então ele pode abrir esse epóxito na hora que eles forem colocados em contato. Então cheguei em dois reagentes que eu vou precisar para a síntese do moxnidazol. Mas esse aqui a gente ainda pode continuar desmontando mais, ele ainda está com uma estrutura complexa e não disponível comercialmente. Quando eu olho para esse fragmento, eu estou vendo aqui um heteroátomo unido aqui a essa cadeia carbônica. Então, vamos usar a diretriz número 2 que a gente aprendeu no vídeo passado. Heteroátomos, desconecte a ligação vizinha a esse heteroátomo. Esse nitrogênio está unido aqui a um carbono sp3. Eu vou propor então aqui um ponto para uma desconexão retrosintética. Quando eu faço isso, agora eu vou ter que montar os equivalentes sintéticos. Esse aqui, se eu desconectar aqui e colocar um átomo de hidrogênio, eu já vou ter um equivalente sintético. Esse aqui, eu preciso agora de algo conectado aqui na hora que o nitrogênio se ligue, esse cara saia sem reclamar. Por exemplo, um átomo de cloro. Nós já conhecemos esse reagente, a epicloridrina, que tem um epóxito vizinho ao carbono que tem um bom grupo abandonador. Esse outro aqui, quando eu coloco um hidrogênio conectado a esse nitrogênio, eu vou formar a morfolina, outro reagente disponível comercialmente. Então, para montar, para sintetizar o moxnidazol, eu preciso de morfolina, epicloridrina, hidrazina e fogênio. Vamos ver então agora como que esses reagentes devem se misturar no laboratório para formar então o moxnidazol.
Na primeira etapa, então, a gente tem que pegar o reagente o reagente epicloridrina, que é esse daqui, esse líquido incolor que você está vendo, e misturar ele com a morfolina. A morfolina é um líquido incolor, ele tem ação fungicida e é bastante utilizado como solvente de resina, solvente de cera, de tinta, emulsificante, enfim. As aplicações industriais dessa substância aqui são muitas, não dá nem para a gente ficar falando sobre isso. O que acontece quando eu misturo então a morfolina com a epicloridrina? Nós sabemos que esse carbono é positivo, ele está ligado a um excelente grupo abandonador. É positivo porque o cloro é mais eletronegativo do que o carbono, então ele polariza a ligação na direção dele e cria aqui um foco de carga positiva. O nitrogênio tem um par de elétrons livre, que é um bom nucleófilo. Esse par de elétrons vai atacar então esse carbono positivo e expulsar o cloro como grupo abandonador, e eu vou ter o nitrogênio unido ao carbono que você está vendo aqui, que inicialmente estava ligado ao átomo de cloro. E eu termino com esse intermediário que tem agora um epóxido que se abre muito fácil na presença de nucleófilos. Então, na próxima etapa, o que a gente vai fazer é adicionar o reagente chamado de hidrazina, que é esse pozinho branco que você está vendo aqui. Ele é comercializado como sulfato de hidrazina. É bastante tóxico e exige manipulação especial no laboratório. Essa substância é usada como intermediário na fabricação de um monte de substância, especialmente na fabricação de produtos químicos para a agricultura. E também é utilizado como propelente para satélites artificiais. O que acontece quando você mistura hidrazina então com esse composto? Eu tenho aqui um carbono positivo, outro carbono positivo e um sistema cíclico muito tensionado. Aqui eu tenho pares de elétrons livres. Um dos nitrogênios vai usar esse par de elétrons para atacar o carbono 1 e vai abrir esse epóxido. Claro que vai ter uma contaminação onde a hidrazina vai atacar o carbono 2, mas eu não devo esperar grande quantidade desse subproduto porque aqui é um carbono mais impedido estericamente. Então a hidrazina acaba conectado ao carbono 1, enquanto o grupo OH acaba no carbono 2. Inicialmente esse oxigênio estava unido aqui ao átomo de carbono 1. Agora na última etapa eu vou adicionar um reagente chamado fosgênio, que é essa carbonila unido simultaneamente ao átomo de cloro à esquerda e à direita. Bom, esse aqui nós chegamos agora a um reagente absurdamente perigoso. Fosgênio é um gás muito tóxico e muito corrosivo. Ele é usado na fabricação de polímeros, polímeros de isocianato, agrotóxico, corante, produtos farmacêuticos e um monte de outras coisas. Ele pode ser obtido em solução, como essa que você está vendo aqui, solução de fosgênio. Para você ter uma ideia do problema que é trabalhar com esse reagente, ele já foi usado na Primeira Guerra Mundial como um gás de guerra, do tipo sufocante. Isso porque ele reage com água para formar ácido clorídrico e gás carbônico. Para se trabalhar com essa substância, o laboratório tem que estar autorizado para isso e seguir um protocolo muito rígido e bastante necessário, dado a toxicidade que esse composto tem. Então, se o laboratório está autorizado e os químicos estão preparados, agora quando eu misturo esse reagente com o fosgênio, o par de elétrons livres do nitrogênio vai atacar a carbonila, a ligação π vai se romper, quando ela voltar, ele expulsa o átomo de cloro. Do outro lado, o oxigênio vai fazer a mesma coisa, atacar também, ligação π se quebra, vai para o oxigênio e volta. Quando ela sair, expulsa o átomo de cloro, que remove um hidrogênio do álcool para formar como subproduto as moléculas de HCl. E eu acabo então com uma carbonila entre esses dois átomos, o átomo de nitrogênio e o átomo de oxigênio, e aí a gente obtém um oxinidazol, a substância que a gente estava de olho desde o começo aí do slide anterior. Claro que vai ter um subproduto onde esse nitrogênio aqui vai se acoplar à carbonila para formar um anel de 6 membros. Entretanto, anéis de 5 membros são termodinamicamente mais favoráveis a ser formado do que anéis de 6 membros. Teoria das tensões de Bayer. Isso daí a gente estudou em Química Orgânica 1. Um anel de 5 membros vai ser formado majoritariamente do que um anel de 6 membros. Agora então você vai terminar de ler o capítulo 4 da apostila e fazer todos os exercícios relativos a essa parte. Qualquer aprofundamento necessário, o nosso livro-texto é o Solomos e está disponível no site da biblioteca.